pai, pra mim, na minha visão como filho, eu acho que ele teve uma sapiência, uma generosidade muito grande de ter a ideia de colocar eu e meu irmão pra tocarmos com ele. O filho já tem uma idolatria para o pai e uma idolatria para um músico. Então, assim, no fundo, ele trouxe a gente para dentro da música dele. Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com a pianista, cantora e compositora Bianca Gismonti. Obrigado, Bianca. Obrigada a você, Augusto. Obrigada a todo mundo que está assistindo e ouvindo. Bianca Gismonti começou a carreira cedo. Em 2005, formou um duo de pianos com a também pianista Cláudia Castelo Branco, interpretando vários compositores, de Astor Piazzolla a Edu Lobo, e composições próprias. O duo já lançou aí uns 4 discos. Já com Bianca Gismon Trio, formada ainda pelo baterista Júlio Falavinha e o baixista Antônio Porto, foram mais 4 trabalhos, sendo o último em homenagem ao seu pai, Gilberto Gismonti. Bianca, conta essa história do disco que se chama Gismonti 70. Em 2017, quando ele ia completar 70 anos, meu pai é de dezembro. No início do ano, eu já comecei a pensar em como podia presenteá-lo, assim, homenageá-lo. Eu comecei tocando com meu pai muito nova, quando eu tinha 15 anos. Então, de repente, me pareceu óbvio de que eu tinha que tocar a obra dele. Assim, muitas coisas eu já tocava há muitos anos, mas imagina, a obra é muito extensa. Então, a maioria eu não tocava, inclusive algumas louro, clássicas, assim, eu nunca tinha pego assim, para tocar. Então, o ano inteiro foi um ano muito lindo, assim, de mergulho, porque eu fui escolhendo o repertório e eu só chorava de emoção, porque é um repertório não só muito especial para todo mundo, né, que acompanha, que admira, e eu sou uma delas, claro, mas é um repertório que fala sobre a minha própria história, a história da minha família. Em dezembro de 2017 foi quando eu estreiei, e já era Gismonti 70, porque meu pai ia completar 70 anos e porque meu pai tem um disco muito conhecido chamado Sonho 70. Então era uma homenagem também a isso, inclusive a faixa que dá nome, né, que dá título ao disco, O Sonho, eu também fiz uma versão para esse disco que a gente está lançando agora, que eu amava a versão dele, mas amava ainda mais a Elis Regina, que virou um clássico, assim, é muito bonita a versão dela. A gente sempre aproveitava as turnês na Europa para gravar os discos. Então, em 2018, na turnê, a gente gravou o disco de Gismonti 70. Depois da turnê de um mês na Europa, gravamos o disco e a pretensão era como tinha acontecido nos outros. A gente chegaria na próxima turnê e ia fazer a mixagem, porque a gente ia de ano em ano, no máximo 2 em 2 anos. 2019 a gente voltou, começou a trabalhar o repertório. Aí 2020 a gente fez um mês em janeiro, em fevereiro, perdão, um mês de turnê na Índia e março ia ser inteiro na Europa para terminar o disco. Mas veio a pandemia. E aí, como todo mundo, não sabíamos se aquilo era curto, longo, o que ia acontecer. Afinal, foi longo, ficamos sem saber exatamente quando ia terminar e eu engravidei. Então, a gente tem um filho, eu e o Júlio, baterista, a gente tem um filho de 3 anos. Então foi uma coisa atrás da outra, assim, até que finalmente vimos que, de fato, enfim, por conta do Amadeu, né, o nosso filho muito pequeno, bebê, não ia ter, mesmo abrindo um pouco, a gente não iria arriscar de viajar com ele, então fomos fazer a mixagem à distância, né, remotamente. Fizemos em 22 e 23, e aí eu sempre idealizei esse disco tirando as fotos na casa do meu pai. Porque a casa do meu pai é um lugar muito lindo, assim, é um lugar que eu morei com ele, né, até os 18 anos. É um próprio museu da história dele, assim, cada objeto, cada espaço tem muito significado. Não só sobre a história pessoal dele, como a história do Brasil, a miscigenação, é uma coisa, é uma aula, e eu queria muito tirar foto lá. E só esse ano e aí eu também fiquei esperando o fotógrafo do coração, que eu fiz todos os meus trabalhos, chamado Ariano Dornelles, que ele mora em Portugal há muitos anos, nunca coincidia as datas. Aí finalmente eu fiz com o Léo Aversa, que também era um fotógrafo que eu já admirava há muito tempo, mas que eu nunca tinha trabalhado. Então, assim, quando fecharam as fotos, finalmente o disco estava pronto, entendeu? Então, foi todo um enredo, mas é muito bonito, Augusto, porque e eu continuo tocando esse repertório, né? Eu tô sempre tocando Gismonti 70, mas é muito bonito porque, de alguma maneira, como o disco foi gravado em 2018, teve um certo hiato. A gente fez a mixagem 22, 23. Eu, quando escutei o dia que estreou, eu ouvi como se fossem vocês, assim, entendeu? Porque foi muito fresco, eu não tava viciado, assim, eu não tava com aquela coisa de editando, mixando. Então foi uma super celebração e saiu ainda em dezembro. Então, assim, eu também pude mais uma vez homenagear meu pai. Meu pai vem acompanhando desde sempre o processo. Ele ficou super emocionado e claro que ele já tinha escutado
já tinha visto a arte, mas assim, quando sai tem um significado a mais, né? Então a história é essa. E eu quis manter o nome porque, claro, na verdade é uma homenagem aos 70 anos dele, tem essa analogia ao Sonho 70, então permaneceu. Mas ele fez 77 esse ano. Bianca, conta pra gente também como é que foi o repertório, a escolha do repertório. Você já citou aí que é obra extensa, né? É, o que eu quis fazer, Augusto, foi assim, eu quis pegar, porque assim, agora eu pretendo dar vontade de fazer a cada 10 anos no mínimo, assim, né? Eu fico brincando com meu pai que ele não tem direito de sair daqui, desse plano, então eu vou fazer 80, 90, de 100, enfim. Mas o que que eu quis fazer? Eu quis pegar um pouco do apanhado, assim, tipo, tanto o Sonho, que é uma canção da década de 70, pegar outras canções, você até estava conversando comigo antes da gente iniciar, né, que tem algumas músicas cantadas, o Sonho, inclusive, e Autorretrato, que é uma outra muito linda, parceria com Geraldo Carneiro, e Saudações, que é uma parceria com Paulo César Pinheiro. Então eu quis pegar coisas da época, porque tem um pessoal, é muito legal, Augusto, porque tem assim, um grupo de pessoas que é fã da canção do meu pai, assim, porque, claro, Uhum. depois ele fez uma carreira de décadas e décadas de música instrumental, mas existe todo um período que era de música cantada, né, de canção, sempre, claro, com arranjos, mas, assim, essa coisa bem canção, então eu quis pegar algumas canções e eu fui vindo meio cronologicamente, entendeu? Teve uma ideia mesmo de pegar um apanhado de repertório dele, pincelar um pouco de tudo. Evidente que algumas coisas que eu já tocava há muito tempo, outras que eu nunca tinha tocado. E sim, evidente que eu, para mim, assim, tinha que ter palhaço, tinha que ter louro. Ao mesmo tempo, tinha que ter Forró Bodó, que é uma música que para mim é emblemática, porque eu já tocava, eu nasci em 82, então essa música é da década de 90, então é um período que eu ia em todos os shows do meu pai, com a minha mãe, e com meu irmão, que é violonista, o Alexandre Gismonte. Então eu fui pincelando nesse sentido, mas assim, eu já faço listas e listas, assim, de Desmonte 80, Desmonte 90, Uhum. até porque como eu venho tocando o repertório há um tempo, eu vou sempre colocando músicas novas. Mas o tempo vai passando e eu vou fazendo cada vez mais homenagens e composições para ele, então eu acho que de alguma maneira vai sempre misturar, entendeu? Porque também é um repertório que eu escuto muito misturado, um repertório dele que eu gosto muito, assim. Mas foi esse o critério, entendeu? Eu quis propositalmente misturar períodos diferentes. E como é que foi a questão, né, da orquestral, né, composição de um trio, né, fazendo essas músicas aí do Egberto, né, o Júlio Falavinha, que é o baterista, e o baixista Antônio Porto, né, e você no piano, né, e cantando, você canta em 4 canções. Tem uma coisa interessante, Augusto, que é o seguinte: primeiro que eu já tocava, eu gravei em 2018, eu comecei, na verdade, com esse trio em 2013. Então, na verdade, eu já tocava exatamente com esses meninos há 5 anos. A gente já tinha gravado dois ou três outros discos, na verdade. A gente fez Sonhos de Nascimento, 2013, o Primeiro Céu de 2015 e o Desvelando Mares de 2018. Seria os de Setembro de 2020, entendeu? Só que aí acabou tendo toda essa história. Então, assim, por que que eu quis iniciar com isso? Porque eu acho que, antes de tudo, existe uma linguagem que a gente foi criando, desenvolvendo, porque eu tenho muito esse estilo, eu tenho muitas ideias, eu sou compositora, arranjadora, mas eu gosto muito que o músico toque o que vai encontrando, principalmente se é um grupo que tem ensaios, que você vai criando uma linguagem, que ele vá se apropriando daquilo, porque eu sempre tive isso. A minha maneira de tocar, ela é sempre composicional, mesmo que eu esteja interpretando outra pessoa. E eu não Uhum. estou dizendo necessariamente do Egberto Gismonti, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser qualquer outro autor, assim. Eu tenho uma tendência de me sentir muito à vontade quando é como se aquela composição fosse minha, no sentido da naturalidade de tocar, de você encontrar a sua forma. Então, com os meninos é igual. Então, eu acho que antes de pensar no Gismonti 70, a gente foi encontrando, através de vários repertórios, inclusive músicas do meu pai, que a gente já tocava, onde que o trio, como que o trio tocava esse repertório. Então era uma coisa como esse trio toca. Qual é a característica do Júlio Falavinho de tocar? Qual é a característica do Antônio Porto? Qual é a característica da Bianca Gismonti? E eu sempre tive um piano muito cheio, um piano que ocupa muito espaço. Eu tenho uma mão esquerda muito ativa, então eu nunca tive, porque eu vim de música erudita, eu vim de música Uhum. instrumental, eu não vim do jazz. Então, na verdade, a gente foi encontrando onde são esses espaços, mas é muito interessante porque o Antônio Porto, antes de baixista, ele é violonista, então ele toca baixo de 6 cordas, por exemplo. Então, muitas músicas ele explora a região média aguda. Então, isso todos são compositores ali também. O Antônio Porto é. Então, eu acho que nesse sentido, sempre eu tenho uma identificação com músicos que têm esse lado criativo e criador muito forte. Ah, e outra coisa é que a gente veio tocando, 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 tocando. Antes de eu fazer a turnê, de 2018, né, no caso, a gente ficou 2 dias inteiros com meu pai, tocando os arranjos prontos e ele foi dando várias outras ideias.
Então foi muito legal, porque ao longo do mês inteiro, principalmente no Japão, eu tinha gravado, né? Eu ia ouvindo e escrevendo as ideias dele. Então a gente também foi incluindo. Além do que a Uhum. gente já tinha feito, e meu pai adora que desconstruam o repertório dele, então ele gosta muito, ele fica muito estimulado, assim. Ele é uma pessoa com muita ideia, e adora que mudem, que peguem ele de surpresa. Então ainda tem ideias dele, entendeu? Ele meio que embarcou nas nossas ideias e foi dando outras, porque ele é um grande arranjador, meu pai é um grande orquestrador, né? Então é Uhum. muito bonitinho, porque quando eu escutei o disco também, quando eu comentei, depois de um tempo você ouvir, eu escuto, que ideia que meu pai deu, sabe? Eu reconheço ouvindo depois, assim. Então foi um conjunto de muita coisa, Entendi. assim, dessa junção toda. Legal, bacana. Bianca, e o duo lá com a Cláudia Castelo Branco, dois pianos, não é incomum isso, né? Mas já está aí há mais de 20 anos, né? Na estrada. Conta aí como é que tá os projetos. A gente estreou em 2005, mas a gente já tocava desde 2002. Então, esse ano agora a gente faz 20 anos e vai gravar um disco de 20 anos. Então, esse ano, os projetos pro Dugis Branco, a gente já começa agora dia 25 de janeiro tocando em Curitiba, no festival. Mas, assim, independente disso, vai ser um ano de celebração, de gravação de disco de 20 anos. A gente também quer fazer um livro. Muitas pessoas pedem as partituras para dois pianos, porque se tornou, assim, uma referência nesse sentido de arranjo, entendeu? De música popular para dois pianos escrito, né? Não necessariamente a gente escreve, mas a gente pode escrever. A gente já fez. No início era muito escrito, depois a gente foi fazendo mais livre, assim, criado. Mas é um ano de celebração e é uma identificação muito grande. A gente passou por um disco todo cantado, com parcerias com Chico César, letras do Chico César que a gente musicou, que se chama Pássaros. Então, também, esse percurso aí também do piano com a voz é um percurso que o Dugis Branco tem muito a ver, assim, sabe? A gente foi experimentando muito e então estamos nessa celebração. E esse ano, como eu estava te relatando, é um ano no trio que vai ser o Desmonte 70, turnê, shows de Desmonte 70, ao mesmo tempo gravação do disco novo Tapeçaria, que é todo o repertório que eu fiz ano passado. Foi um ano muito intenso para mim, assim, foi um ano, minha mãe ela faleceu no final do ano passado e foi um ano que foi um desabrochar, assim, de traduzir tudo de profundamente lindo e profundamente difícil e complexo na música. Então a gente vai gravar esse disco agora em março. Provavelmente vamos lançar esse ano. Então vai ter um monte de estreia, assim, em paralelo, além dos Desmonte 70 que a gente está lançando. Tem um disco novo que eu vou gravar de repertório autoral meu. E eu fui fazendo na pandemia o Percutante, que é um repertório de MPB. Você até tá falando da cantora, ele é todo cantado. Ele é de arranjos totalmente diferentes dos originais, não é um autor, mas é cada compositor, uma música de cada compositor que fez parte da minha história com a MPB, assim. Então também vai ser, digamos, depois de Desmante 70 vai ser o segundo de repertório de outras pessoas, porque geralmente eu gravo repertório autoral. Legal, se puderem ir, vão lá na plataforma de música ouvir Desmonte 70, tá lá, da Sim. Bianca Desmonte, disco bonito, né? Tem uma síntese lá do trabalho do Egberto Gismonti, mas está muito bem executado, uma voz belíssima e também bem arranjado o disco, bom de se ouvir, né? Aquelas coisas que a gente entra na plataforma de música procurando, mas vai direto, pode ir direto. Gismonte 70, lá no perfil lá da Bianca Gismonte. Bianca, muito obrigado, feliz 2025, sucesso, Ah, estamos torcendo aí para sim. sair mais coisas, estamos aguardando. Sim, obrigada a você, Augusto. Obrigada, Carta Capital. Obrigada a todo mundo que está vendo, ouvindo. É sempre uma alegria participar e ver que a gente continua acreditando na cultura e na arte. Eu estou totalmente impactada, você também deve estar, todo o Brasil, com o Globo de Ouro da Fernanda Torres. É uma coisa que é muito bonito, sabe? Assim, e ver esses meios e ver uma mulher é bonito demais a gente ver. E eu sempre sou muito grata aos veículos que seguem acreditando e divulgando música instrumental. Eu vi o filme do Walter, é uma obra de arte, é uma coisa muito bonita também isso, assim, não fazer um filme óbvio. Então, para mim é sempre uma inspiração nesse sentido. Agradeço demais a você pessoalmente, ao veículo, a todo mundo que está vendo ou ouvindo. E estejam sempre conectados à Carta Capital e tá tudo na rede social. É só procurar, o disco vai sair físico também. Então, a partir de fevereiro, para quem ainda tem esse vínculo, vai ter o disco físico.